Amapá. Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação, seja pela Rádio Câmara na 105.5 FM ou pela TV Câmara no canal 6.3. Quinta-feira ensolarada aqui no bairro de São Raimundo, na zona oeste de Manaus. A gente mostra aí a fachada principal da Câmara Municipal de Manaus, conhecida como a Casa do Povo. E é dessa maneira que a gente começa o seu Câmara ao vivo nessa quinta-feira, dia 18 de dezembro. Eu sou Priscila Gama, quero a tua companhia até às 9 horas da manhã. Olha, a Câmara de Manaus homenageou a trajetória do torneio de pesca Amigos do Tarumã. Mais de uma década de incentivo econômico e socioambiental foram reconhecidos na Câmara de Manaus. Tem também um projeto aprovado na CMM que muda o financiamento de ônibus para o transporte complementar. A Câmara Municipal de Manaus aprovou um projeto de lei que permite a mudança do financiamento de transporte complementar através das cooperativas. E ainda dicas de alimentação equilibrada neste fim de ano. O importante é ter equilíbrio, então você pode comer desde que respeite alergia ou intolerância, caso tenha alergia ou intolerância, mantenha-se hidratado e não exagere na comida. Isso e muito mais é o que você confere agora no seu Câmara ao Vivo. Mais uma vez, um excelente dia para você que está chegando. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. @Câmara Municipal Manaus é o nosso Instagram e Facebook. E o @Câmara de Manaus, que é o nosso canal do YouTube. E lá você confere tudo que é conteúdo na nossa programação. E seguindo a gente, você fica por dentro dos principais acontecimentos aqui na Casa Legislativa Municipal. Para começar a edição de hoje, a Câmara Municipal de Manaus homenageou a trajetória do torneio de pesca Amigos do Tarumã. Um evento que incentiva a pesca responsável, o respeito pelo meio ambiente também. Confira na reportagem. 11 anos incentivando o turismo, a pesca responsável e a confraternização entre pescadores. O torneio de pesca Amigos do Tarumã já fez história na capital amazonense. E em 2014 nós iniciamos o torneio com uma ideia de reunir os amigos que têm aquela paixão pela pesca esportiva e pudéssemos fazer algo de proteção às espécies esportivas, tendo em vista que a gente está na capital mundial da pesca esportiva. O torneio Amigos do Tarumã é o maior do país na pesca do tucunaré-açu. Além disso, promove a sustentabilidade com o retorno dos peixes às águas. Em reconhecimento a esse trabalho, a Câmara de Manaus, por meio do vereador João Carlos, homenageou o evento e seus participantes. São pessoas que são dedicadas à mantenedura do nosso meio ambiente, ao respeito com as águas. Isso tudo faz com que nós viemos aqui evidenciar um grupo de pessoas que são os Amigos do Tarumã, fazendo através do esporte, o cuidado com o meio ambiente, a união das famílias, tudo isso é muito importante. Então nós temos que enaltecer essas pessoas que estão sempre trabalhando em favor da nossa cidade, contribuindo também com o meio ambiente. Essa é a primeira vez que o torneio é reconhecido no Legislativo manauara e mostrou que um rio vivo vale muito mais. Bem, em primeiro lugar, dar os parabéns ao vereador João Carlos. São 11 anos de Amigos do Tarumã, pela primeira vez é reconhecido na Câmara de Vereadores pelo vereador João Carlos. Isso demonstra que a pesca esportiva veio para ficar, não só como um esporte, mas também como uma questão de sustentabilidade. Afinal de contas, é você pescar o peixe e devolver ao rio. Ilídio Rodrigues, vencedor do 11º torneio, participou da edição com uma brincadeira entre amigos, mas saiu vitorioso e fala da satisfação do reconhecimento. Nós entramos para brincar, porque tem muita gente que já pesca há mais tempo, né? Então foi nossa primeira vez na 11ª edição do Amigos do Tarumã. Então a gente foi para brincar e conseguimos o pódio. A primeira vez que entramos no torneio foi a primeira vez que ganhamos. Nós pegamos peixe de 38, 42 e 44 centímetros. Em 2023, o profissionalismo e evolução bem-sucedida do grupo levou à oficialização do evento no calendário de Manaus. Esse crescimento mostrou que paixão, alinhada com propósito,
pode sim impulsionar o desenvolvimento econômico e transformar a sociedade. Já passaram mais de 3 mil pescadores, 9 países, 14 estados e 16 municípios do Amazonas. Então é de fato não só um esporte, a gente está falando de uma das principais atividades econômicas e um dos maiores vetores turísticos que a gente tem aqui no nosso Amazonas. Então ser reconhecido por essa casa é ver que vale a pena a gente tentar ajudar de alguma forma a construir políticas públicas eficientes para a nossa cidade. A trajetória do grupo Amigos do Tarumã os traz até a realidade. Uma realidade que transformou uma simples competição em uma família e que tem, no futuro, expectativa de ainda mais crescimento, já com data marcada para o próximo encontro, dia 6 de setembro de 2026. Nos vemos no Rio. A gente faz uma pausa bem rápida no seu Câmara ao Vivo. Eu te lembro que no próximo bloco a gente traz mais informações direto do Parlamento Municipal. Não sai daí que eu te espero. Olá! Hoje a gente vai falar do pintor, desenhista, gravurista e professor carioca Ivan Serpa. A partir dos anos 1950, ele foi um dos mais importantes integrantes do movimento concretista no Brasil. O concretismo valorizava as formas planas e geométricas que eram organizadas de forma matemática. As pinturas abstratas ganhavam ritmo e ele usava formas orgânicas e cores puras. A partir de 63, Ivan Serpa começou a ter interesse pelo expressionismo. Mas essa fase durou pouco e 4 anos depois, ele se voltou para a linguagem do construtivismo. É desta época esse quadro enorme que faz parte do acervo da Câmara dos Deputados. Círculos no Espaço, de 72, é quase todo pintado em azul, vários tons de azul. Dá uma olhada. A coisa das cores puras de que eu falei antes. Uma pintura de 2 metros de altura por 1 metro e 34 centímetros de largura. Este quadro foi pintado 1 ano antes de Serpa morrer, em 73, com apenas 50 anos. A obra está aqui na reserva técnica da Câmara porque está destinada a ser exposta em áreas nobres, como a residência oficial do presidente da casa ou mesmo o gabinete do presidente. Para você entender a importância do Ivan Serpa para a arte brasileira, ele foi um dos criadores do famoso Grupo Frente, integrado por artistas do naipe de Lígia Pape, Hélio Oiticica e Lígia Clark, que no momento lotam uma exposição enorme sobre sua carreira em Berlim. E mais uma vez eu me despeço de você daqui desse lugar cheio de obras importantes da arte brasileira. E a gente se encontra de novo no próximo Cultura na Câmara. 7 de setembro. Às margens do Ipiranga, Dom Pedro deu o grito da independência há exatos 200 anos. Mas como foi que isso aconteceu mesmo? Pedro de Alcântara tinha 23 anos. Desde que seu pai, o rei Dom João VI, havia voltado para Portugal, Pedro era o regente do Brasil. Viajava vários dias pelo estado de São Paulo. Ele seguia com uma pequena comitiva pela mesma estrada que atravessava a Serra do Mar. No meio da tarde de 7 de setembro, o seu grupo foi alcançado por 2 mensageiros enviados pela esposa de Dom Pedro, a princesa Leopoldina, e pelo ministro José Bonifácio. As cartas que recebeu falavam da chegada de tropas portuguesas para atacar o Rio de Janeiro e incentivavam o príncipe a tomar uma atitude. Dom Pedro ficou furioso e disse para o grupo que o seguia: independência ou morte! A partir dali, o Brasil se tornou um país independente e Dom Pedro virou nosso primeiro imperador. Já estamos de volta com o seu Câmara ao Vivo. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que muda o financiamento do transporte complementar e permite a compra de ônibus por cooperativas. Beatriz Barreto explica pra gente na reportagem.
Foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus o projeto de lei de número 670 de 2025, que muda o financiamento de transporte complementar e permite que as compras dos ônibus sejam feitas através das cooperativas. O projeto, aprovado anteriormente, previa a compra dos ônibus de forma individual pelo CPF dos permissionários. Na prática, o modelo dificultava a aquisição dos 320 ônibus previstos na licitação, já que cada veículo custa cerca de R$ 550 mil e depende da análise de crédito. A mudança defendida pelo vereador Rodinei Ramos permite que o financiamento seja feito por meio das cooperativas, facilitando a negociação com a possibilidade de desconto e carência. E os trabalhadores é uma situação que eu conheço há muitos anos. Eu também faço parte do transporte, convivo, conheço por nome há anos e anos e anos essa luta deles, desde a época da Kombi, desde lá atrás. Eu já estava no sistema também como mototáxi, mas estava lá, convivo na Zona Leste e conheço. Então eu jamais poderia deixar de abraçar meus colegas, meus amigos em correr atrás de benefício e melhoria para eles, e isso foi só o primeiro passo. E que, se Deus quiser, vamos estar lutando aqui por mais benefícios, que eu, levando benefício para eles, eu também estou ajudando a sociedade, as pessoas que principalmente usam o serviço. Com a mudança, os 320 ônibus devem estar em operação até o próximo ano, nas zonas lestes e norte da cidade, onde a demanda pelo transporte complementar é maior. Muda tudo porque nós vamos começar um trabalho realmente, um trabalho de dignidade, um trabalho para a população, um trabalho de respeito, digno, né? Porque uns ônibus novos, os motoristas preparados, com farda, recebendo salário, carteira assinada, enfim, nós vamos deixar de ser um pirata, vamos dizer assim, um clandestino autorizado pelo poder público, mas é clandestino, porque não tem como fazer um trabalho digno, e agora não, nós deixamos de ser clandestino para ser, vamos dizer assim, empreendedores mesmo, ser o próprio patrão, vamos dizer assim. E agora eu convido o Michael Douglas, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com os destaques do CMM no ar de hoje. Bom dia para você, Michael Douglas, uma excelente quinta-feira. Muito bom dia, Priscila, bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara, quem também nos acompanha ao vivo pela Rádio Câmara. Ainda há pouco tivemos mais uma edição do nosso programa CMM no ar. Tem algumas informações aqui importantes, Priscila, como por exemplo, falando sobre saúde animal, a partir de amanhã começa o processo de agendamento presencial para a castração de cães e gatos lá no bairro do Educandos, fazendo aí parte de uma ação do governo, certo? Então vai funcionar lá no bairro Educandos. Você pode buscar esse agendamento das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Vai funcionar exatamente no Centro de Educação de Tempo Integral Gilberto Mestrinho, que fica lá na Avenida Leopoldo Pérez, no bairro Educandos. Ao todo estão sendo disponibilizadas 150 vagas, tá bom? Então você que quer castrar o seu animal, o seu cão, o seu cachorro, vai lá no Educandos, tá bom? Você que é morador do bairro Educandos, vai lá até o 7 Gilberto Mestrinho e faz esse agendamento para, enfim, castrar o seu animal. Informações importantes aí a respeito. Essas cirurgias, vale lembrar, vão ser realizadas no dia seguinte, amanhã dia 19. As cirurgias ocorrem no dia 20, das 9 também da manhã até as 2 horas da tarde. Então são ações realizadas aí. E além dessas ações no dia 20 também vão ser ofertadas cirurgias, além das cirurgias, vacinas para os animais, vacinas contra a raiva. Então é importante aí destacar essa ação voltada para a saúde animal. Outro assunto importante, Priscila, hoje às 10h30 da manhã vai ser anunciado aqui na capital amazonense pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, a programação oficial do Réveillon de Manaus, o Réveillon 2025, 2026 na verdade. O Réveillon 2026, esse anúncio vai ocorrer no Mirante Lúcia Almeida, lá no centro da capital amazonense. Então, para esse ano, a Manaus Cult, que é a responsável por toda
esse processo, né, de escolha, de montagem, de logística do Réveillon, né, vai dividir o Réveillon na capital amazonense, o Réveillon organizado pela prefeitura, em 3 pontos. Um vai ficar aqui na Zona Oeste, no complexo turístico da Ponta Negra, o outro vai ficar no Parque Amazonino Mendes, lá na Alameda Alphaville, e outro no bairro Educandos, ali na área do Amarelinho. Então teremos Zona Oeste, Zona Leste barra Norte, né, e também a Zona Sul da capital amazonense, contemplada com 3 pontos aí para, enfim, realização desse Réveillon. Lembrando que hoje a partir das 10h30 vai ser anunciada aí as atrações, né? Muito provavelmente teremos atrações nacionais nesses eventos espalhados pela capital amazonense. Já para você aí, meu amigo que está nos acompanhando, já se preparar, né? Saber em que ponto você vai passar o seu Réveillon, se você vai querer acompanhar um show em algum ponto da cidade. Então é importante aí o Réveillon sendo organizado pela Prefeitura de Manaus, já trabalhando nesse sentido. Daqui a pouco é Natal, aí já vem o Réveillon, Ano Novo, certo, gente? Além disso, preciso destacar hoje oportunidade de emprego. Cine Manaus está ofertando 260 vagas de emprego na cidade. Tem muita vaga tem vaga para entregador, recepcionista, vagas também para quem trabalha na indústria, vagas voltadas às pessoas com deficiência também. Então tem todo tipo de vaga, 260 vagas sendo ofertadas. Lembrando que para você concorrer a uma dessas vagas, você tem que ir no Cine Manaus, que tem 2 pontos aqui na capital amazonense. Um fica na Avenida Constantino Neri, número 1272, no bairro São Geraldo, na zona centro-sul da capital, e o outro fica no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, número 2939, no bairro Cidade de Deus, tá? Na zona norte de Manaus. Então é importante destacar isso daí para você. E importante também, leva comprovante de vacinação contra a Covid, currículo atualizado, certificados dos cursos que você fez e, além disso, os documentos pessoais, RG, CPF, carteira de trabalho, importantes documentações para que você possa concorrer a uma dessas vagas do Cine Manaus, que todo dia aí oferta muita vaga para todo mundo aqui na capital amazonense. Priscila, antes de encerrar aqui minha participação, preciso destacar que hoje é aniversário de uma das grandes figuras e um dos grandes nomes do cinema, talvez se não o maior diretor de cinema de todos os tempos, um dos maiores, o homem que reinventou o cinema, né? Steven Spielberg, o homem que criou o conceito de blockbuster, tá? É o primeiro blockbuster da história, né? Que é o chamado filme Arrasa Quarteirão, né? Que leva todo mundo pro cinema. Foi o Tubarão, dirigido por ele também, lá em 1970. Tubarão, e depois ele dirigiu outros filmes incríveis como Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, a trilogia original do Indiana Jones, também dirigiu a trilogia original de Jurassic Park também, o Parque dos Dinossauros. Ele trouxe os dinossauros para o cinema, um diretor muito importante. E também dirigiu filmes de guerra como O Resgate do Soldado Ryan e mais também um filme de guerra dele, e também um dos filmes mais emocionantes, pesados, mais emocionantes da história, também se chama A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, filme do diretor lançado lá na década de 90, que vai mostrar a história real de um homem, né, o Schindler, que fazia um alemão que fazia parte do Partido Nazista e que durante o período do Holocausto, né, o extermínio judeu, acabou trocando de lado e colocou sua vida em risco para salvar mais de 1.500 judeus. Uma história real mesmo, de um homem que pegou toda a sua fortuna, toda a fortuna que fez e usou para salvar a vida de pessoas, salvar a maior parte das pessoas que ele conseguiu salvar, essas pessoas que trabalhavam na fábrica dele, nesse papel aí incrível. Um filme todo feito em preto e branco, um filme muito bonito mesmo, tem quase 3 horas de duração, mas diria que é um filme necessário e para todo mundo assistir, que vai mostrar aí um pouquinho uma das piores faces da humanidade, né, que foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, mas também vai mostrar que existe bondade nesse mundo e tudo que Schindler fez para salvar a vida dessas pessoas. E aliás, tem uma curiosidade, Priscila, esse filme foi lançado
lançado lá na década de 90, né? E o Steven Spielberg usou esse filme simplesmente como seu trabalho de conclusão de curso no TCC que ele apresentou na Faculdade de Cinema em Harvard. Ele precisava apresentar um trabalho, ele estava ocupado, acabou que ele fez o quê? Ele, não, vou apresentar meu filme aqui como o meu TCC. E o filme que já tinha ganhado o Oscar de melhor filme e ele o Oscar de melhor diretor. Já pensou? Aí a gente se mata fazendo um TCC e o homem apresenta simplesmente um dos maiores filmes da história como trabalho de conclusão de curso dele, Priscila. Só mais uma curiosidade para você, eu volto com você. Muito obrigada, Michael Douglas, pela sua participação aqui no Câmara ao Vivo. E você aí do outro lado, a gente faz aquela pausa bem rápida e na volta, mais informações direto do Parlamento Municipal. Eu te espero, não sai daí. Enquanto a humanidade enfrenta a tríplice crise ambiental, mudança do clima, poluição e perda de biodiversidade, a Amazônia é fonte de esperança para todo mundo. Mas a floresta precisa de cuidado. E principalmente, as pessoas que mantêm a floresta viva precisam de cuidado. São 29 milhões de pessoas que habitam os mais de 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal brasileira. A ONU se uniu ao Brasil por meio do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e do Governo Federal para lançar um fundo de apoio ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. O Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia vem se somar às iniciativas nacionais para apoiar a geração de alternativas econômicas que beneficiem as populações mais vulneráveis da região e ajudem a proteger o meio ambiente. É uma oportunidade para que o interesse internacional pela Amazônia se materialize em ações concretas, em 8 linhas estratégicas. Geração e compartilhamento de dados, educação, capacitação e empregabilidade, cidades e comunidades sustentáveis, mobilização do setor financeiro, economia circular e consumo sustentável, serviços ambientais, capacidades institucionais, pesquisa e inovação. Vamos construir um futuro digno e sustentável para a Amazônia e o planeta, sem deixar ninguém para trás. O que faz um garoto de 14 anos de idade assumir o poder e governar o Brasil por quase 50 anos? A resposta: não é fácil. Dom Pedro II sabia que, para consolidar a independência, era preciso que o país tivesse estabilidade política em meio a tantas revoltas. Em vez de governar sozinho, ele dividiu o poder com a Câmara e o Senado e criou uma espécie de parlamentarismo às avessas, no qual o imperador não era apenas uma figura decorativa. Amante das artes e da ciência, trouxe a modernidade para o Brasil. As primeiras ferrovias, o telégrafo e o telefone. E foi o primeiro fotógrafo de um país independente que começava a mostrar a sua cara. Já estamos de volta com o seu Câmara ao Vivo. O fim do ano se aproxima e com ele as ceias, as confraternizações. Mas o que pode ou não pode comer nessa época do ano? A Letícia Vitória conversou com uma especialista no assunto e explica pra gente na reportagem. Pernil, rabanada, panetone, aquele chester recheado. Só de pensar, já dá água na boca. Cleiton Correia é um grande apreciador da culinária. Como empreendedor da área, ele nos conta suas preferências da ceia. Meu Natal, a gente sempre tenta fazer coisas especiais, né, para nossa família, né? Uma comida diferente. Eu trabalho no ramo
de restaurante, a gente tenta sempre inovar o mês de dezembro, né? Comidas atípicas, um chester, frutas em geral. Todas essas guloseimas, o fim de ano pode gerar uma conta cara para a saúde e para a balança. Mas isso não quer dizer que o final de ano não deve ser comemorado. Afinal, tudo pode ser apreciado, desde que seguindo algumas dicas importantes. Você pode comer desde que respeite a alergia ou intolerância, caso tenha alergia ou intolerância. Mantenha-se hidratado e não exagere na comida. Então, evitar exagero nas gorduras, em doces, do mais, focar em carnes magras e diminuir a quantidade de carboidratos muito refinados. Essas dicas são ainda mais fundamentais para pessoas idosas. Luiz afirma que depois dos 60 tem tido mais cuidado com sua alimentação e nas festas de fim de ano busca dar prioridade a carnes magras e frutas. Mano, eu costumo comer as comidas tradicionais, né? Que é bacalhau, é o peru. Se bem que peru eu não gosto muito não, eu gosto mais do chester, né? Quando tá tudo na mesa, né? Eu procuro mais o chester. Peru eu não sou muito chegada não. E frutas, bastante fruta, porque na idade que a gente tá, né? Também não pode estar comendo aquelas coisas todas, que é muito condimento, né? São comidas carregadas, né? Pra noite, então eu procuro comer sempre coisas leves. E é isso mesmo, né? Frutas, bastante fruta e um chesterzinho com um pouco de arroz, um vatapazinho, coisas pouquinhas, né? Apesar de mais jovem, Cleiton também se importa com a sua saúde. Segundo ele, a sua preocupação maior é em estar acima do peso. E eu sempre tento manter também o equilíbrio, né? Para não fugir daquele ali fora do peso, né? Então a gente tenta sempre equilibrar durante o ano, não esperar o dezembro e se acabar em comida, né? Mas para quem quer comer de tudo, as ações do dia seguinte são essenciais para que a saúde seja mantida. A nutricionista da Oncológica do Brasil, Suriel Melo, explica quais atitudes garantem a manutenção da saúde no pós-festa. No pós-festa, ou seja, no dia seguinte, é importante manter a hidratação, comer alimentos mais leves, evitar a atividade física caso a comida do dia anterior tenha te feito mal. E aí é realmente dar tempo para o corpo se recuperar e voltar à rotina. Além dos doces e salgados, as comemorações de Natal e Ano Novo também são, muitas vezes, regadas a bebidas alcoólicas. Cleiton revela que sempre gosta de beber um pouco, também buscando ter consciência sobre as quantidades. Quando a gente está em família, geralmente a gente quebra um pouquinho o protocolo, né? Toma uma coisinha ou outra, uma bebida quente, um vinhozinho para acompanhar também a comida. E é assim, a gente sempre tenta manter o equilíbrio. Suriel Melo esclarece as quantidades seguras de bebida alcoólica e dá dicas para ressaca. Não existe quantidade segura de álcool, então o ideal é não consumir, mas se você consumir álcool, não esqueça da hidratação, que é muito importante, e evita aquela dor de cabeça no dia seguinte. As festividades são um período de celebração e não de privação, porém não precisa haver exageros. O Natal e o Ano Novo devem ser celebrados com alegria, amor e muita fartura, mas com muito equilíbrio, é claro. Com essas dicas não tem como exagerar, né? Dá para experimentar de tudo um pouco nesse fim de ano, mas claro, sem perder o foco na saúde, na hidratação, na alimentação balanceada. O seu Câmara ao Vivo termina aqui. Eu te lembro que a gente volta a se encontrar nessa sexta-feira com mais informações direto da Casa do Povo. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia. Tchau!